Biden afaga republicanos e faz campanha soft em discurso do Estado da União. O discurso do Estado da União é um discurso tradicional nos Estados Unidos, em que o presidente fala sobre a situação do país, como está hoje, e fala também sobre planos do que deseja fazer no futuro próximo. Né? O presidente dos Estados Unidos defende os 2 anos de seu governo e reforça prioridades do mandato. Em seu primeiro discurso do Estado da União para uma Câmara controlada agora pelo Partido Republicano, realmente na última eleição no ano passado, né, em novembro, os republicanos recuperaram o controle da Câmara, mas os democratas mantêm o controle do Senado. Né? O democrata Joe Biden pediu união e enalteceu a capacidade do país de superar crises, como a pandemia de Covid e o ataque ao Capitólio, enquanto a classe política aguarda que Biden lance formalmente nas próximas semanas sua campanha pela reeleição. Opa, vai se candidatar? O chefe da Casa Branca deu algumas alfinetadas, mas evitou ataques duros ao partido adversário na noite dessa terça, direcionando o foco à exaltação do que fez em 2 anos de governo. Amigos republicanos, se conseguimos trabalhar juntos no último Congresso, não há razão para não trabalharmos juntos nesse novo Congresso. Nada disso, não vai ter trabalho junto, coisa nenhuma. Adianto que o Congresso agora vai ser um Congresso nos Estados Unidos que vai tentar fazer o que os bolsonaristas tentam fazer aqui, que é paralisar. Aliás, por que é que o Marcos Duval quer uma CPI para investigar a trama golpista? Ele quer uma CPI para poder paralisar as atividades, não ter discussão de reforma tributária e fazer o que os republicanos vão fazer lá nos Estados Unidos. Né? Mas aí o Biden tentando impedir isso. Né? A população nos enviou uma mensagem clara: lutar por lutar, poder pelo poder, conflito pelo conflito, não nos leva a lugar nenhum. E essa sempre foi minha visão para o país: restaurar a alma da nação, reconstruir a espinha dorsal da América, classe média, para unir o país. Estado da União é o nome dado ao discurso que o presidente faz todos os anos, com exceção do primeiro ano de governo, para prestar contas e divulgar prioridades do governo ao Congresso e aos juízes da Suprema Corte. Previsto na Constituição, é um dos momentos mais aguardados da política americana e transmitido pelos principais canais da TV aberta. O discurso de Biden foi visto como um anúncio suave de sua candidatura à reeleição no ano que vem, quando terá quase 82 anos. Por isso, teve caráter mais otimista, propositivo e político, diferente do feito no ano passado, poucos dias antes do início da guerra da Ucrânia, quando foi forçado pelas circunstâncias a focar na política externa e anunciou o fechamento do espaço aéreo para voo na Rússia. Já em clima de campanha soft, Biden começa na quarta-feira um giro por estados, a começar por Wisconsin, e na manhã de sexta deve receber governadores na Casa Branca, mesmo dia em que receberá o presidente brasileiro Lula. Lula vai falar lá com Biden, né? A história dos Estados Unidos é de progresso e resiliência. Somos o único país que emergiu de cada crise mais forte do que entramos nela. Lá vem o fanismo, né? É nisso que estamos fazendo novamente, disse nessa terça, antes de exaltar a recuperação econômica pós-Covid e o controle da inflação e reforçar o número de empregos. Há 2 anos, nossa economia estava cambaleando. Enquanto estou aqui, tivemos um recorde de 12 milhões de novos empregos, mais empregos criados em 2 anos do que qualquer presidente já criou em 4 anos. Há 2 anos, o Covid fechou nosso negócio. Isso é verdade, né? O nível de desemprego caiu a mínimas recordes com a criação de novas vagas, surpreendendo economistas, e Biden ainda tem conseguido reduzir a alta inflação, mas as perspectivas para esse ano são de crescimento baixo ou até mesmo de recessão. Bem, o que é que eu penso sobre isso? A Terezinha dando boa noite, Terezinha, o João dando boa noite, João. O que é que eu penso sobre isso? O Partido Democrata adoraria que o Joe Biden se candidatasse à reeleição. Por quê? Porque o Joe Biden se candidatando à reeleição meio que dá um freio no avanço da ala progressista. Garante que não vai ter candidato progressista disputando, porque o Bernie Sanders, que é o principal líder do campo progressista, já disse que se Biden for candidato à reeleição, ele não será candidato. Ele não sendo candidato, os progressistas, para daqui a 2 anos, não têm um nome forte para ser candidato, o que significa uma chance grande do candidato do Partido Democrata ser o corporativo Joe Biden.
Joe Biden representa, só para vocês compreenderem, a ala corporativa do Partido Democrata, que é uma ala que defende os interesses das grandes corporações empresariais, talvez com menos ênfase do que os republicanos fazem, mas ainda assim defende, e apenas se diferencia dos republicanos por posturas menos belicosas, menos posturas muitas vezes mais progressistas em questões culturais. Então, quando se refere, por exemplo, aos direitos da comunidade LGBTQIA+, os democratas são mais simpáticos. Quando se fala de direitos reprodutivos das mulheres, os democratas são mais simpáticos ao movimento progressista. Mas, quando se fala de tributação adequada para grandes corporações empresariais, os democratas só não são tão liberais ou ortodoxamente liberais quanto os republicanos, né? Só não são tão neoconservadores, né, quanto os republicanos, mas são bastante defensores das corporações empresariais. A exceção é a ala progressista do Bernie Sanders, que representa uma perspectiva social-democrata, né, que o Bernie classifica como socialismo democrático, né, uma perspectiva que o Bernie tem e defende. Não é? Enfim, deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa aqui sobre essa reportagem. O presidente também falou, diante da plateia na qual estavam parlamentares republicanos, que ainda contestam os resultados das eleições que lhe deram a vitória sobre Donald Trump, sobre o ataque ao Capitólio. Há 2 anos, nossa democracia enfrentou sua maior ameaça desde a Guerra Civil. Hoje, embora machucada, nossa democracia permanece inflexível e intacta. É exatamente porque isso aconteceu nos Estados Unidos, o ataque ao Capitólio, que o Biden está sendo tão amigo e tão aliado de Lula na defesa da democracia do Brasil, porque ele enfrenta um golpismo nacional. É bom lembrar que os Estados Unidos, no passado, apoiou várias vezes golpes de Estado. Em geral, golpes de Estado contra a liderança de esquerda. Esse apoio que o Biden dá ao governo Lula e a oposição que ele faz ao bolsonarismo se dá porque o bolsonarismo se alinhou ao trumpismo. E se trata, portanto, de um realinhamento geopolítico. Não é? Até o ano passado, a imagem de Biden, discussão aos parlamentares, vinha acompanhada da vice, Kamala Harris, e da democrata Nancy Pelosi. Então, o presidente da Câmara, reforçando a imagem de força do Partido Democrata. Agora, a Nancy Pelosi não é mais a presidente da Câmara, porque os democratas perderam o controle do Congresso. Olha, quando se fala em Lula e reeleição, eu acredito que não deve ser o foco. Eu acredito que o foco deve ser a reforma tributária, o foco deve ser uma lei para limitar os juros, o foco no Brasil tem que ser retomar investimentos no SUS. A Anísia Trindade Lima, recentemente, fez uma excelente entrevista no Roda Viva, né? Eu até analisei já, e ela tem uma fala muito adequada para justamente a importância do SUS, né? Estratégia de saúde da família, ela fala sobre várias coisas. Esse deve ser o foco do governo brasileiro, né? Deve ser retomar os investimentos na saúde, na educação, nos programas sociais, e temos que ter reformas como a reforma tributária e limitação de juros para ter dinheiro para isso, para ter dinheiro para investimentos. No caso dos Estados Unidos, eu gostaria muito de um avanço do campo progressista, mas eu sou muito pessimista em relação aos Estados Unidos. Eu tenho ficado mais otimista em relação ao Brasil. As falas públicas e sinais públicos que o Lula tem dado sobre o Banco Central e sobre a necessidade de limitação de juros têm sido positivas. Mas agora é fundamental colocar o peso e a força da presidência por trás da legislação, né, que tem inclusive o projeto de lei. Eu comentei na live aqui no Folha Democrata TV, na live de segunda, o projeto de lei do pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida de limitar os juros, né? Então, eu realmente torço para que não seja
não aconteça essa discussão em torno da possibilidade de reeleição do Lula. Não é? Muito cedo, o governo Lula acabou de começar, e eu torço para que a discussão seja em torno de todas essas propostas que são centrais para o futuro do país. Daqui a 2 anos, como o Biden, depois de 2 anos de governo, depois de 2 anos, a sucessão do Lula inevitavelmente vai virar tema, vai virar um espaço de discussão, e aí nós vamos ter que enfrentar. E meu palpite é que se a economia do Brasil estiver bem, o nome que vai ser sugerido pelo PT para ser candidato à presidência de novo não vai ser o do Lula, vai ser o do Haddad. Eu acredito bastante que o nome que o PT vai pensar para a candidatura, caso a economia do Brasil esteja navegando bem, será o nome do Haddad e não a reedição do Lula. Embora o PT, assim como o Partido Democrata, adoraria uma declaração do Lula descartando a ideia de não ser candidato de novo. O PT adoraria isso, porque criaria um ambiente mais, digamos assim, tranquilo. Não é? Mas essa declaração só poderá vir, se vier, daqui a 2 anos. E espero que realmente não seja o que povoe o imaginário popular. Embora eu suspeito que vão ter forças políticas que vão estar tentando empurrar nessa direção.